Falar sobre a interpretação psicanalítica é falar sobre a difícil arte de interpretar, encontrar o equilíbrio, o tênue equilíbrio que muitas vezes nós buscamos entre saber o que interpretar, quando interpretar, como interpretar. Se nós pensarmos só nas defesas do ego, por exemplo, se devemos interpretar as defesas do ego, se devemos reforçar as defesas do ego, ou se devemos interpretar os conteúdos inconscientes que estão reprimidos, isso por si só já é uma tarefa enorme. Além de tudo, detectar o conflito vigente, as fantasias vigentes, em que angústias e que características de angústias, de que etapa da vida psíquica do paciente nós estamos falando, se são fixações lá no início, precoces do desenvolvimento do bebê, ou se são tardias, se nós estamos falando de um mundo interno mais integrado, mais desintegrado, qual a importância disso naquele momento, etc, etc. Deixando tudo isso de lado, que certamente está vigente em cada momento da sessão psicanalítica, e olhando só para a relação que nós vamos ter com o ego do paciente, é super importante vermos o que fazer com aquela instância naquele momento. Se o paciente está desorganizado psicamente, desintegrado, nós devemos interpretar com mais insistência os conteúdos inconscientes, devemos fazer um certo reforço do ego, acalmar o paciente, tranquilizá-lo, diminuir as demandas instintivas superegóicas ou da realidade externa que enlouquecem aquele ego, ou devemos interpretar as defesas daquele ego que de alguma maneira não permitem que o indivíduo se conecte com as coisas mais profundas do psiquismo dele. Então são demandas que estão ali o tempo todo presentes na sessão e que de um jeito ou de outro nós temos que estar atentos e sabermos o que fazer em cada momento. É desse equilíbrio, desse tênue equilíbrio que depende a arte do interpretar. Aí entra a análise pessoal do analista, a supervisão do analista, e o estudo, evidentemente, do analista, sua formação teórica, com uma certa amplitude, transitando, navegando por diferentes esquemas referenciais teóricos que permitem que ele, então, aplique uma coisa ou outra de acordo com como vai aparecendo. A despeito de que tenha interesse ou afinidade por um determinado esquema referencial especial. Então, essas questões todas são muito importantes quando nós temos que avaliar o que é melhor para o paciente naquele momento. Ficarmos em silêncio ou intervirmos? E se intervirmos de que forma, por onde? Interpretamos de qualquer jeito que nos vem na cabeça ou selecionamos, armamos, criamos uma estratégia interpretativa para abordar aquela complicação que nos apresenta o paciente naquele instante? E que através da nossa vivência contratransferencial determinamos que aquele ponto é o mais importante e é ali onde nós vamos trabalhar. O resto todo, embora seja verdadeiro, nós vamos desprezar nesse momento. Ficaremos atentos, saberemos que aquilo existe, entrará para a nossa cultura daquele paciente em especial, mas nesse momento nós não vamos interpretar isso, porque não é operativo. Às vezes o operativo é ficar em silêncio, para não aumentar a demanda, a cobrança que o ego do paciente já tem, que está prestes a se psicotizar ou se enlouquecer, ou já está parcialmente enlouquecido com angústias bastante psicóticas, paranoides e tudo mais. Então nós aliviamos, tiramos o pé do acelerador e contemos o paciente durante um tempo, sabendo que depois nós vamos voltar a interpretar, evidentemente, porque isso é o que vai curar o paciente. Mas naquele momento nós aliviamos, de alguma forma fazemos um holder no paciente, no sentido de acalmá-lo, contê-lo, para que ele se reorganize. Nós não temos interesse em psicotizar o paciente, nem trabalhar com ele o mais psicótico possível. Nós temos interesse em mostrar para ele, em ter um ego suficientemente capaz e que seja nosso parceiro na terapia, para que ele nos ajude a entender aquilo que nós estamos dispostos ou podemos mostrar para o paciente, da nossa compreensão daquilo que nós percebemos do mundo interno do paciente. Então nós não vamos desintegrar o ego, nós queremos que ele esteja cada vez mais integrado. Essa é uma visão, digamos, técnica muito importante porque nos permite ir e vir, ter uma certa flexibilidade, guardar interpretações para um futuro. Pode ser um dia, uma sessão depois, uma semana depois, meses, às vezes até anos depois, nós interpretamos algo que nós já sabemos há bastante tempo, mas que aquele paciente não toleraria se nós disséssemos num primeiro momento.
Então, nós observamos o paciente o tempo todo, nós interpretamos e esperamos a associação livre seguinte para ver se a nossa interpretação chegou perto ou se distanciou daquilo que nós achávamos que era importante, e a resposta do paciente através da associação livre vai nos dizer se nós devemos seguir adiante ou trocarmos, mudarmos o nosso enfoque, recuarmos, refazermos o nosso pensamento interpretativo e abordar aquela mesma temática a partir de uma outra posição. Isso que eu chamo de arte de interpretar, ou seja, a capacidade que o analista tem de ir jogando com os elementos que aparecem na sessão e escolhendo, vendo até artisticamente o que é melhor para aquele paciente naquela hora. Dentro desse contexto, nós passamos a ser muito mais cuidadosos com o paciente, ou seja, não interpretamos qualquer coisa de qualquer jeito. Temos toda uma técnica, um fundamento teórico, clínico, que de alguma maneira nos orienta naquilo que nós dizemos. E estamos em paz, tranquilos, porque se não podemos dizer hoje, diremos na próxima sessão, ou no próximo mês, ou na próxima semana. O certo é que isso é determinado por nós, por uma estratégia nossa interpretativa, que tem que ver com aquele paciente naquele momento. Assim, um paciente que esteja muito angustiado com um determinado tema, nós não vamos mexer naquele tema profundamente naquele momento, porque só vai aumentar a angústia, sabendo que as nossas interpretações provocam no mundo interno do paciente uma reação contrária muito grande, desorganiza ele. Além do mais, se nós interpretarmos insistentemente, vai fazer com que o paciente se volte em contra de nós. E nós não queremos isso. Estamos sempre num limiar técnico, de tal forma que podemos interpretar, mostrar para o paciente, mas toda vez que se arma um confronto muito grande dentro do paciente, nós recuamos estrategicamente para evitar que o paciente se volte em contra. Dentro dessa ideia, por exemplo, se o paciente vem passando por um momento muito difícil dentro da sessão, nós não vamos ir até o último segundo da sessão interpretando coisas muito complicadas, porque depois o paciente vai para casa sozinho. Então nós observamos, cuidamos do relógio, vemos até onde nós podemos interpretar coisas que mobilizarão profundamente o paciente, e a partir de onde nós temos que parar, sabendo que se nós seguirmos, ele vai ir para casa desorganizado, ele vai sair para a rua, ele vai ter o trânsito, vai ter o carro, vai ter o tráfego, e vai chegar em casa também virado do lado avesso. Então, o que vai fazer com que ele brigue, se desorganize, adoeça, se acidente e tudo mais. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de parar antes. Muitas vezes, quando nós não podemos fazer isso, porque o tema vem e o paciente está muito mobilizado e segue adiante com a temática até o último minuto da sessão, nós pedimos que o paciente aguarde na sala de espera, que ele não saia para a rua, não pegue o carro com aquele estado de ânimo que ele está, porque a chance dele se acidentar e se complicar é muito grande. Então nós esperamos que ele espere 10, 15, 20 minutos na sala de espera, que ele leia um jornal, que mexa no celular, que leia uma revista, ou que aguarde silenciosamente ali até que se reinstale uma ordem novamente no ego dele, para que ele minimamente possa sair para a rua sem se expor tanto. Então nós temos esse cuidado com o paciente dentro e fora da sessão. Eventualmente ligamos para um paciente que sai muito desestruturado da sessão, que espera na sala de espera, mas depois vai embora, nós não sabemos exatamente como ele foi para casa, nós ligamos mais tarde para saber se ele chegou bem, se ele está passando bem, se houve alguma intercorrência, ou seja, demonstramos nosso interesse transferencial para o paciente, muito importante, com o que reforça a transferência erótica positiva, ou seja, trazemos o paciente para o calor da relação conosco, aumenta a confiança dele em nós, e além do mais, estamos exercendo uma função humana ou humanitária muito importante, que isso é curativo também, que é o interesse pelo outro. Se nós, por outro lado, insistimos muito em interpretar, e o paciente começa a se proteger porque se sente criticado internamente, ou porque já ultrapassou a sua capacidade de lidar com a interpretação, vencemos o limite do paciente de se manter relativamente estruturado frente àquilo que nós vamos dizendo, o paciente, a tendência é entrar em transferência negativa. Então, os impulsos hostis vão aparecer em contra de nós. Isso também não é legal para o tratamento, porque o paciente passa a despejar uma certa bronca na relação conosco, que faz com que tenhamos que momentaneamente parar, de qualquer forma, aquilo que nós vimos fazendo. Então, paramos antes de levar o paciente à transferência negativa. Às vezes é inevitável, porque tem pacientes que entram em transferência negativa com muito pouco. Os objetos internos se voltam em contra de nós
por sentimento de culpa. E dessa maneira, então, ficamos impossibilitados de trabalhar. Mas outras vezes não, outras vezes a transferência negativa é até induzida por nós, inconscientemente, ou por despreparo técnico, de irmos além do ponto de parar. Então, a experiência nos mostra que em determinado momento nós temos que parar antes, sabendo que aquilo vai se voltar em contra de nós tecnicamente. A reação terapêutica negativa por sentimento de culpa é a transferência negativa por uma reação dos objetos internos em contra do analista que está mexendo em algo que não era para mexer. Tecnicamente é isso. Por fim, se o paciente tem um ego que suporta, se o paciente está num momento que suporta, se nós viemos interpretando os conteúdos inconscientes que estão por trás da repressão e o paciente tolera, toma insight, vai se aliviando, nós percebemos que aquilo vai aliviando o paciente, então nós persistimos nos conteúdos inconscientes reprimidos, fazendo interpretações psicanalíticas mais profundas, mais complexas. E assim, então, nós vamos equilibrando, dosando a nossa participação dentro da sessão, ora contendo, ora apoiando, ora interpretando conteúdos mais profundos, às vezes recuamos, depois voltamos de novo, mas sempre com a ideia de que interpretar é o mais importante, sempre limpando o campo para poder interpretar. Ou seja, de alguma forma nós estamos fazendo todo um trabalho de faxina, digamos assim, analítica na relação com o paciente para poder dizer algo mais profundo para o paciente. Se ele não pode escutar naquele momento, não tem problema, nós preparamos o campo para mais adiante, então, dizer aquilo que nesse momento nós não podemos dizer. Bom, espero que vocês tenham gostado, eu tenho falado bastante de assuntos bem técnicos, interessantes, são macetes do consultório, do dia a dia, de quem já viveu um pouco mais, tem uma certa experiência, espero que isso seja interessante para vocês e que vocês fiquem suficientemente curiosos para seguir adiante assistindo esses e outros vídeos. Um abraço e até o próximo.